Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso conjunto de videoaulas sobre o HTML5. Daremos início aqui a algumas semânticas, algumas tags primordiais para o entendimento do HTML5. Iremos basicamente fazer uma revisão da versão anterior, das principais tags em HTML, e logo em seguida entraremos para as novas tags introduzidas para o HTML5. Bom, pessoal, vamos fazer uma revisão completa. A primeira coisa que a gente tem a entender é a estrutura, né, de codificação do HTML5. Então, a gente precisa compreender qual é a estrutura, o esqueleto de um código HTML. Então, os senhores podem utilizar qualquer que seja o IDE. Eu estou utilizando o Notepad++. Tem uma pasta chamada Projetos, e dentro dessa pasta Projetos, eu abri um novo arquivo e salvei esse arquivo com o programa 01, que é o nosso primeiro programa. Então, esses detalhes mais básicos, os senhores podem fazer na casa dos senhores. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre essa parte mais básica. E aí sim a gente vai fazer um pouco aqui agora a questão da programação. Então, a estrutura, a gente precisa falar para o nosso navegador, que a partir desse momento ele vai interpretar isso aqui como código HTML. Então, a gente abre uma tag chamada de maior, sinal de maior, e o nome HTML e sinal de menor. Então, essa aqui é a tag básica do HTML. Então, no HTML, tudo que eu vou abrir como tag, eu preciso obrigatoriamente fechá-la. Então, aqui no HTML, diferente de outras linguagens, para me fechar, eu coloco o sinal de maior, barra invertida e HTML, tá? E fecho novamente. Então, com isso, o nosso interpretador, nosso browser, ele consegue, por exemplo, entender que a partir deste momento aqui, vai ser executado vai ser interpretado o código HTML, tranquilo? Então, por exemplo, lá no meu browser, se eu for executar o browser, os senhores vão perceber aqui que eu já abri esse browser, deixei aqui aberto. Se eu dar Ctrl F5 ou Enter ou atualizar, ele não vai ter nenhum efeito, né? Obviamente, porque ele vai interpretar a página, tá aqui em cima, ó, programa 01.html. Como não tem nada escrito ainda, mas ele já entende que aquele arquivo .html está escrito em HTML e o browser vai renderizá-la, vai interpretá-la, tá ok? Então, o nome aqui como título da página, ele vai ficar como programa 01.html, a gente ainda não trocou o título dessa página, então daqui a pouco a gente vai conseguir trocar esse atributo também. O próximo passo, estruturalmente falando, a gente vai dar um tab aqui para indentar melhor o código. O próximo passo é colocar o cabeçalho. Então, aqui no HTML, a tag, denominada como cabeçalho, a tag reader. E toda tag que eu abro, na verdade, eu preciso obrigatoriamente fechá-la. A tag reader também, ela segue esse padrão. Então, aqui eu tenho a tag, ficou HTML, a tag HTML e a tag reader. A tag reader, que é o cabeçalho. E depois do cabeçalho tem uma outra tag, que é o corpo do meu HTML. É tudo que vai ser escrito que o meu usuário final vai conseguir enxergar via browser. Então, dentro do corpo, eu coloco aqui body, a tag body, e obrigatoriamente eu preciso fechá-la, a tag body, barra body. Estruturalmente, todo HTML é desse formato. Eu tenho aqui o meu cabeçalho, tá? Então, aqui, para me comentar, fazer um comentário em HTML, eu coloco o sinal de maior, exclamação, ponto, 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 fecho. Então, toda vez que eu for querer fazer uma declaração, fazer um comentário, melhor dizendo, eu posso utilizar esse tipo de tag aqui, ó. Maior, exclamação, traço, 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 menor. E aqui dentro eu coloco o que eu preciso. Então, aqui fica o meu cabeçalho. Meu cabeçalho. Ok, pessoal? Aqui o que entra aqui, na verdade, fica o título da página, tá? Da página. Aqui pode ficar os meus arquivos CSS, os arquivos JS, tá? E meta, as tags metas que a gente precisa. Então, esses tag metas, a gente vai dar uma estudada mais profunda sobre essas tag metas. Então, basicamente, essa é uma estrutura padrão do meu código HTML. Então, aqui eu vou fazer mais um comentário, tá, pessoal? Aqui eu vou colocar que aqui é o corpo, ou conteúdo
o meu website. Tá? Então, basicamente é isso. Isso aqui é um comentário. E aí a gente precisa agora trabalhar um pouco mais com esse cabeçalho. Bom, uma coisa importante é falar com o browser qual o tipo de documento que vai ser interpretado. Então, aqui existe uma outra tag, vou colocar sinal de maior e exclamação, que é o tipo de doctype. Então, eu vou colocar aqui internamente, o que eu quero. Eu quero setar para o browser qual o tipo de documento que ele vai renderizar, que ele vai interpretar. Então, geralmente, eu gosto de colocar como maiúsculo, mas não tem nenhum problema. Coloco doc de documento e type de tipo. Tipo de documento, e aqui em minúsculo eu vou colocar qual tipo de documento que meu browser vai renderizar. E aí eu coloco o HTML, tá, pessoal? Então, aqui, a partir desse momento, o browser ele já consegue interpretar que essa codificação que vai ser interpretada aqui no meu browser vai ser uma codificação em HTML. Então, ele não vai ter problema aqui, ele já vai conseguir renderizar. Ainda no browser, atualizando, ainda não tem nenhum efeito assim, visível para o meu usuário final. Então, o browser ele continua vazio e o título continua com o nome do arquivo que foi setado, foi salvo, tá? E aí a gente começa a trabalhar com o título. Primeira tag a gente vai começar a trabalhar aqui com o título. Então existe uma tag em HTML ainda, lembrando sempre de indentação dos códigos, tá? Só para poder ficar mais fácil da manutenção dessa codificação. Então sempre dando tab, por quê? Porque as próximas tags que eu for inserir vai ser do reader. Então eu dou uma indentação aqui, um tab, ó, e ele vai entender que na verdade tudo que está escrito dentro aqui é filho do reader. E o reader é filho do HTML, tá? Então, aqui a gente vai colocar uma tag chamada title. E aí, essa tag ela também precisa ser fechada. Então, os senhores com o tempo vão acostumar que algumas tags, elas necessariamente precisam ser fechadas. Já outras tags, elas não têm essa abertura e elas não têm esse fechamento, tá? Então, por exemplo, que a exceção aqui, por exemplo, do doctype, podem ver que ele abre e coloca exclamação, é bem parecido com o PHP, né? E aqui logo em seguida também a questão do comentário HTML. Então, é também um pouco parecido com o PHP. Bom, pessoal, então aqui eu vou colocar o título. Então, vocês podem observar que lá na página, em HTML, aqui, nessa página HTML, né, percebemos que não tem nada escrito aqui, nem aqui no corpo. E aqui também a gente percebe que não tem absolutamente nada aqui. É programa.01, quer dizer, o título, programa.01. Então, vamos lá, vamos colocar um título. Então, vou colocar aqui meu primeiro web site em HTML5. Então, eu coloquei um título. Então, quer dizer que, a partir desse momento, a minha página, quando eu renderizar, ele vai colocar, setar lá dentro da barra de títulos, no browser, esse nome aqui, meu primeiro website em HTML5. Tá? Então, eu vou atualizar a página e a gente vai ver que ele já sofreu essa operação. Então, lá, ele substituiu aquele nome de programa 01.html, que era a extensão do arquivo, o nome do arquivo, pelo nome do título que eu quis colocar dentro da minha janela. Então, o título dentro da minha janela, o título da minha janela. Então, coloquei meu primeiro website em HTML5. Então, esse vai ser o título dessa página. É importante colocar o title nas páginas? Sim, porque a partir do momento que a gente subir esse website nas nuvens, né, para um servidor web, obviamente que o Google vai renderizar e vai indexar essas páginas de acordo com aquilo que está escrito, não só no conteúdo do próprio website, mas também aquilo que está escrito dentro das tag reader, principalmente o título do seu website. Então, isso é importante para o mecanismo de busca na internet. Então, aqui eu já tenho o meu primeiro. Outra coisa importante, sempre, mesmo que a gente não vai ter esse problema, é, por exemplo, isso aqui, pessoal. Às vezes, a gente vai escrever, por exemplo, uma palavra que tem acentuação, por exemplo, coração aqui, escrevi coração. E aí a gente vai renderizar, algumas vezes, não vai ser o caso no meu browser, e pior que foi, então a gente vai renderizar, por exemplo, tá vendo? Na parte que vai mostrar para o meu usuário, opa, só um minuto, ele aparece todo desconfigurado. Então, por quê? Aqui no corpo do conteúdo do meu website é onde, basicamente, todas as pessoas vão conseguir enxergar o que está escrito ali no meu browser, tá? Todas, absolutamente todas as pessoas que forem acessar o meu website vai conseguir enxergar o quê? Basicamente, aquilo que está dentro do meu body.
dentro do corpo do meu website. Então, tudo que eu for escrever vai de forma a ser redigido ali para o meu usuário final. Com exceção do title, que o title ali vai ser a separação da página, tá? Então, vocês viram que, por exemplo, eu coloquei aqui uma palavra chamada coração e automaticamente ela apareceu aqui na minha página, mas de uma forma que, na verdade, ele quebrou, né? Então, a palavra coração ficou totalmente estranha. Então, para isso, a gente precisa também, dentro do title, setar uma outra tag importantíssima, que é a codificação. Porque como trabalhamos com o português, a linguagem nossa, português do Brasil, tem a questão da acentuação, e outras linguagens também têm questão de acentuações, é bom utilizar uma codificação, um tipo de codificação para esse website. Então, por exemplo, aquelas linguagens que não utilizam acentuação, como por exemplo o inglês, já não é muito necessário utilizar essa tag. Tá? E apesar de que eles utilizam, mas utilizam uma coisa específica, tipo ISO, alguma coisa. Então, aqui no nosso caso, a gente vai usar uma outra tag, conhecida também como meta. Então, essas tag metas, elas são importantíssimas para o nosso website. Essa tag meta, ela não precisa, na verdade, ser fechada, como a tag, por exemplo, title, que necessariamente é fechada. E dentro dessa tag, a gente coloca alguns atributos do tag meta. Então, inicialmente, a gente vai aprender esse primeiro atributo, que é um atributo que a gente vai setar com a codificação de cada caractere. Tá? Então, existe um atributo chamado char7, char de caractere, tá? E set de configuração, do próprio inglês. Set, configurar o quê? Os caracteres. Então, configuração de caractere. Então, eu vou colocar uma codificação. Qual é o meu tipo de configuração dos meus caracteres que vai ser renderizado por essa página? No caso, em português, a gente pode utilizar o tal do TF8. O TF8, ele consegue codificar bastante aqui as situações. Consegue consertar. Então, a tag meta ela é bem simples, então ela não precisa ser fechada. Então, esse primeiro atributo dentro da tag meta que os senhores aprenderão, é o char7 recebendo o TF8 como codificação, mas pode receber outro tipo de codificação. Os senhores podem estudar mais profundo quais são os demais tipos de codificação para o website, tá, pessoal? E a tag meta é muito importante para a gente construir no futuro, assim que a gente for subir esses websites, colocar alguns meta tags no nosso website para ficar mais visível no Google. Para quando indexar, a gente conseguir ali, por exemplo, se vocês estiverem desenvolvendo um website para uma panificadora, é o exemplo, vocês podem colocar como meta tag panificador, o nome da panificadora, que aí o Google vai conseguir indexar isso de forma mais eficiente. Então, aqui eu vou dar um Ctrl F5 lá no browser, tá, pessoal, para ver, por exemplo, antes de colocar aquela tag lá, meta ou TF8, então as palavras ficavam assim, todas configuradas, principalmente por a questão da acentuação. Então, não são todas as palavras, são aquelas palavras que possuem acentuação. Então, aí eu vou atualizar e automaticamente ele corrigiu esse errinho. Colocou lá, coração. Então, o que acontece? A tag meta, principalmente o char7, recebendo ali o TF8, ele corrige esses errinhos de configuração de página. Então, várias vezes os senhores já conseguiram acessar algumas páginas na web e viram que, por exemplo, a escrita lá em português está totalmente quebrada, principalmente com as palavras de acentuação. Então, geralmente isso é uma causa que ocorre por causa dessa meta, dessa tag meta, que vai configurar a parte de escrita, né, de próprio website. Então, esse foi o segundo tópico importante aqui dentro do Read. Então, dentro do Read, até agora os senhores aprenderam colocar o title, que é o título da página, tá? E também codificar a página, falar que a página vai ser codificada em um TF8 e, obviamente, o doctype para falar que aquela página vai ser um tipo de documento do tipo HTML. Então, toda a minha estrutura, os senhores já viram que eu posso escrever qualquer coisa aqui dentro que ele vai, obviamente, escrever na tela. Então, por exemplo, eu vou apagar e colocar este é o meu primeiro programa, primeiro website em HTML5. Bom, qual a diferença do que eu escrevi aqui no body para a diferença do title? O title vai escrever apenas o título da página. Já o que eu escrever dentro do body vai aparecer diretamente ali no browser para o meu usuário final, tá? Então, se eu salvar isso aqui, Ctrl S, e dar um F5, ele vai escrever isso para mim na tela. Este é o meu primeiro website em HTML5, ok?
Ok? Bom, professor, mas eu quero escrever mais coisas, eu quero dar aumento. Eu quero, por exemplo, continuar escrevendo, né, uma série de escritas, tá? Mas vai chegar um determinado momento, eu quero, por exemplo, dar um enter. Por exemplo, aqui no browser, os senhores podem ver o que vai acontecer no browser. Ó, este é o meu primeiro website HTML5, este é o meu primeiro website HTML5. E aí o que acontece? Eu quero dar enter entre essas frases. Vocês viram que ela ficou numa linha reta. Eu preciso, por exemplo, dar uma quebra de linha, assim como é nos demais programações. Os senhores já desenvolvem, né? Então, para quebra de linha aqui no HTML, eu posso colocar um comando chamado de BR. Então, por exemplo, BR é um quebra de linha. Então, eu posso fazer uma quebra de linha entre esses parágrafos. Não é bem um parágrafo, né? Mas entre essas frases, eu posso dar uma quebra de linha. E aí os senhores, por exemplo, podem ver como vai ficar isso aqui na tela. Só um minuto. Vamos finalizar a quebra de linha de cada frase. Então, o que eu estou querendo fazer aqui com o BR? Estou querendo, por exemplo, que escreva na tela: este é o meu primeiro website HTML5, pulo uma linha, dou um BR, e aí este é o meu primeiro website em HTML5, BR novamente, tá, pessoal? E aí eu posso colocar aqui, por exemplo, e dou um Enter. Olha só como é que ficou legal. Então, por exemplo, este é o meu primeiro website em HTML5, eu pulei uma linha e aí eu coloquei este é meu primeiro website em HTML5. E assim sucessivamente, eu vou dando uma quebra de linha. Então, às vezes a quebra de linha é importante, às vezes quando os senhores estão desenvolvendo design para uma empresa específica, e aí precisa escrever um texto que precisa dar uma quebra de linha, então aí os senhores podem utilizar o BR. Bom, uma outra tag importante é a questão do parágrafo. Como isso aqui é um texto, geralmente em HTML a gente não deixa esse texto solto. A gente trabalha com tags. Em HTML a gente sempre trabalha com tags. Então a gente pode colocar esse texto simplesmente dentro de uma tag. Existe uma tag específica para tratamento de parágrafo, que é a tag chamada de tag P, do próprio parágrafo. Então é bem tranquilo trabalhar com o HTML, porque as tags de HTML é bem fácil de ser aprendidas. Então eu tenho aqui uma tag P, e essa é uma daquelas tags que se abrir vai ter que fechar, então barra, mais sinal de maior, barra invertida P e sinal de menor. Então, tudo que eu escrever aqui dentro, ele vai colocar como parágrafo na tela. Então, agora eu coloco: este é o meu primeiro website em HTML5. Vou dar uma exclamaçãozinha e aqui ele vai escrever na tela, porque isso aqui é um parágrafo e eu já alinho ele dentro do body. Então, isso é muito importante dentro das programações. Você conseguir entender a sintaxe da linguagem e conseguir entender as indentações. Então, em vez de eu escrever lá, puramente escrever no HTML uma escrita, eu coloco isso tudo dentro de uma tag chamada P, que é uma tag de parágrafo. E aí eu consigo formatar isso de uma melhor forma, porque quando eu for trabalhar na frente com CSS, com a linguagem CSS, eu consigo formatar esses textos aqui. Consigo passar uma espécie de maquiagem aqui na tela. Tá? Então, este é o meu primeiro website em HTML5. E eu vou dar uma olhada lá como vai ficar no meu browser. Então, pode perceber que ele colocou aqui um parágrafo. Como é que eu vou entender que isso aqui é um parágrafo? Por quê? A partir de um momento, por exemplo, que eu escrevi um segundo parágrafo, por exemplo, P, então, os senhores lembram que anteriormente a gente fazia uma escrita e colocava um BR para poder pular uma linha. Aqui no parágrafo, ele é interessante porque eu posso, por exemplo, este é o meu segundo website em HTML5. Tá? Exclamação, e vou fechar minha tag barra P. Detalhe, pessoal, eu sempre indico para os meus alunos que toda vez que for abrir alguma tag, feche esses tags. Eu não faço igual eu acabei de fazer aqui, que escrevi para depois escrevi primeiro para depois fechar a tag. Então, por exemplo, se eu abrir o P, eu já fecho imediatamente esse P, que eu sei que é para fazer um parágrafo. E aí eu escrevo internamente dentro dessas duas tags. Tá? Então, este é o meu terceiro website em HTML5. Então, pessoal, por que eu geralmente oriento de toda vez que for abrir, por exemplo, uma tag, já fechá-la imediatamente antes de fato colocar o conteúdo interno dentro dessa tag? Porque nas linguagens de programação a gente tende geralmente a errar, justamente porque a gente não fechou uma tag ou justamente porque a gente não colocou um ponto e vírgula. Então, geralmente a gente já faz isso de imediato
para que não ocorra esse erro lá de renderização, ou que quando você estiver trabalhando com a linguagem de programação no back-end, isso não afetar lá diretamente na execução dos seus programas, tá? Então, vou salvar aqui e vou lá no browser, vou dar um F5 no browser, e aí automaticamente, vocês podem perceber que ele, além de ter escrito cada parágrafo, ele conseguiu dar o pulo de linha, aquele BR, automaticamente, sem precisar colocar um BR, e ele colocou também uma espécie de formatação entre os parágrafos. Por exemplo, ele deu aqui um distanciamento, né? Que nós chamamos lá dentro do Word, quando a gente vai configurar dentro do Word ou dentro do Write, a gente coloca de espaçamento entre as linhas, né? Espaçamento simples, duplo, de 1,5, aquela formatação lá. E óbvio que essa formatação ela pode ser trabalhada lá dentro do meu CSS. Por enquanto, a gente está trabalhando com HTML puro. Tá ok? Outra questão aqui é algumas formatações importantes dentro desse parágrafo. Por exemplo, se eu tenho um parágrafo aqui, este é o meu primeiro website em HTML5, se eu quero dar uma ênfase na palavra HTML5, por exemplo, eu quero colocar ele em negrito, assim que eu faço lá dentro dos editores de texto, eu quero fazer aqui no meu site. Por exemplo, eu quero lá começar com um script específico, daqui a pouco coloco uma ênfase maior no texto. E aí existe uma outra tag, e aí como é alinhamento de tags, por exemplo, tag dentro de tag, eu preciso ver quem é o pai e quem é o filho. Por exemplo, o pai dessa tag é o P, é um parágrafo, então encerra aqui. Então preciso abrir, por exemplo, entre esses dois carinhas, uma tag para dar o foco dentro do HTML, porque esses dois tags que eu vou abrir aqui dentro vai ser uma tag filho da tag P. Então, a renderização do HTML vai entender isso para a interpretação dessa codificação lá no browser, tá? Então, uma tag muito boa aqui para trabalhar com a negritar se chama strong. Strong, a gente sabe que é forte, né, e tudo mais, traduzindo isso por português, e a gente vê que isso tem a ver com a tag ali do HTML5. Lá a gente vê bold, né? Bold, aquela situação toda, e aqui vai ser strong, tá, pessoal? Então, eu coloco aqui, por exemplo, strong, tá? Fecho. E, obviamente, se eu abrir ele aqui, eu estou falando que esse conteúdo vai ser negritado de forma de strong. Eu preciso fechá-la, porque senão ele vai terminar de escrever tudo aí como strong, tá, pessoal? Então, venho aqui, barra e strong. E vou fechá-la. E eu dou um delete aqui para encostar perto desse. E o que significa, pessoal? Que o browser vai saber que isso aqui é um parágrafo. Ele vai fazer essa leitura de uma forma comum. Quando chegar próximo de um end, ele vai verificar que ele tem uma tag em HTML chamada strong, que vai deixar a palavra mais forte, mais robusta, mais escura. E aí ele vai interpretar isso aqui de forma mais escura e logo em seguida vai fechar. E vai voltar novamente para a forma correta, que a forma anterior, que é a exclamação. Tá? Isso aqui na prática a gente vai dar um Ctrl F5. Vocês podem ver que aqui ele já negritou o HTML5. Tá ok? Então, aqui ele já conseguiu o primeiro website em HTML5, ele deu aquela ênfase, colocou aquele negrito nessa palavra. Bom, a próxima parte aqui, pessoal, tem uma outra tag também, que, por exemplo, a gente coloca itálico, assim que a gente coloca lá no documento. Então, vou fazer aqui na segunda, tá? Mesma coisa, eu vou dar aquele velho espaço, só para não saber que eu estou trabalhando aqui, na verdade, para colocar uma outra tag. E essa tag, para colocar em itálico, se chama em. Simplesmente em. Eu fecho. Ele já sabe que eu vou colocar essa palavra aqui no formato de estilo itálico. Então, é em. E aqui eu vou fechando, barra em. E aqui eu chamo novamente do delete aqui para poder encostar próximo. Então, isso quer dizer o quê? Que ele vai fazer a leitura convencionalmente, este é o meu segundo website, em. E aí ele descobriu uma tag em HTML de itálico, em. E aí tem HTML5, ele vai colocar essa palavra aqui em itálico e vai encerrar essa tag. Logo em seguida, volta com a exclamação da forma mais correta, da forma que estava anteriormente. Lá no browser, a gente dá um Ctrl F5, a gente já percebe que ele colocou, ó, este é o meu segundo website. E aí eu vou aumentar aqui, tá, pessoal? Eu estou aumentando a fonte para os senhores perceberem isso. Tá? Então, este é o meu primeiro website em HTML5, tá, negrito. E aí, este é meu segundo website em HTML5 em itálico, a palavra HTML5 em itálico. Então, essas são as principais tipos de formatação. Existem vários outros de formatação
que eu vou disponibilizar para vocês aí no ambiente virtual de aprendizado, dentro da escrita, tá? E os senhores podem brincar um pouquinho de formatação de texto com esses parágrafos. Por exemplo, se eu voltar lá no código, eu quero, por exemplo, aqui no último, este é o meu terceiro, e eu quero dar, por exemplo, aqui um BR, eu quero pular. Eu sei que aqui é um parágrafo, por exemplo, aqui na tela, aqui no browser, este é o meu terceiro website HTML5. Eu quero, por exemplo, aqui, este é o meu terceiro, eu pular o website HTML5. Eu quero pular uma linha. Como é que eu faço isso no meu código? Simples. Eu já aprendi que eu posso colocar uma tag chamada BR. Simplesmente eu chamo ele aqui de BR e pronto. Salvo e vou lá ver na tela como isso ficou. Pronto. Este é o meu terceiro website em HTML5, tá? Eu quero também pular HTML5. Venho aqui em HTML5 e coloco também um BR. Dentro do próprio parágrafo, eu consigo setar vários BRs, eu consigo pular várias linhas dentro do mesmo parágrafo, tá? Pegando a formatação. É isso. Então, eu posso, dentro disso, dentro do website, eu posso colocar também um negrito, brincar um pouco com essa formatação que acabamos de aprender. Por exemplo, vai ser negrito, website, fecho novamente, strong. Então, isso quer dizer o quê? Que ele vai pular uma linha. Quando ele for escrever, por exemplo, o website vai ficar negrito, strong. E o em sem ser negrito. E aí eu posso colocar aqui também, por exemplo, uma tag em, no HTML5, que ele vai colocar de forma itálica. Tá? E aí a gente vai renderizar isso no browser e vai ver como é que fica. Olha lá. Este é o meu terceiro website em negrito em HTML5. Aí eu posso colocar itálico e negrito? Posso também. É tag dentro de tag. Por exemplo, aqui eu posso colocar, por exemplo, aqui já está negrito, eu posso colocar uma tag chamada em internamente. Obviamente que eu preciso fechá-la antes de fechar a tag do strong. Então, os senhores veem que aqui é filho, o em é uma tag de website aqui, tá vendo que já fecha, que ela é filho de uma tag chamada strong, que fecha no strong, que é filho de uma tag chamada P, que fecha no P. Então, alinhamento de tags. Aí sempre presta atenção quando vocês abrirem uma tag, já fechá-la imediatamente e colocar esse conteúdo dentro dessa tag. Imediatamente os senhores podem fechar essas tags. Ok? Vamos ver como é que ficou lá na tela. Então, é só, ele ficou negrito e em itálico ao mesmo tempo, tá, pessoal? Então, vocês podem brincar um pouquinho com isso. Então, essa seria a parte básica de quando a gente falar em parágrafo. A próxima aula a gente vai trazer como a gente escreve títulos e como a gente começa a criar uma lista de menus, tá, pessoal? Então, até a próxima aula.